Yara Mendonça entrou na Prestige Publicidade numa manhã soalheira de setembro, o coração a bater uma melodia de esperança e ansiedade que quase abafava o burburinho da Avenida da Liberdade. O edifício espelhado, um monólito de vidro e aço que perfurava o céu azul de Lisboa, parecia um portal para outro universo. Um universo onde os seus sonhos de designer gráfica, cuidadosamente nutridos nos cadernos e ecrãs do seu pequeno apartamento na Moraria, poderiam finalmente ganhar forma e cor. Trazia consigo o peso leve da sua pasta de couro sintético, mas também o peso invisível das expectativas da sua família. Imigrantes cabo-verdianos que viam nela a concretização de uma vida melhor, a prova de que os sacrifícios tinham valido a pena. O átrio da agência era vasto e minimalista, o mármore branco a refletir a luz de forma quase clínica. O ar cheirava a café caro e a uma subtil fragrância cítrica que parecia ser a assinatura olfativa do sucesso. Enquanto esperava pelo seu passe de acesso, observou as pessoas que circulavam com uma confiança estudada, homens e mulheres impecavelmente vestidos, cujas conversas eram pontuadas por termos em inglês e risos contidos. Sentiu um arrepio, uma mistura de excitação e a velha sensação de ser um peixe fora de água, uma melodia dissonante numa orquestra bem afinada. Sofia Antunes, do Departamento de Recursos Humanos, recebeu-a com um sorriso profissional, mas os seus olhos transmitiam uma genuína simpatia. Conduziu-a através de um labirinto de cubículos e salas de reunião envidraçadas até à sua secretária, um pequeno espaço num open space ruidoso, mas vibrante. Bem-vinda à equipa, Yara. O Gonçalo, o teu gestor de projeto, virá falar contigo em breve. Ele está numa reunião agora. Yara agradeceu, o seu próprio sorriso um pouco trêmulo. Enquanto organizava os seus poucos pertences, um caderno de esboços, uma caneca com um padrão africano vibrante, uma pequena planta suculenta que lhe lembrava resiliência, sentiu um olhar sobre si. Levantou a cabeça e viu um homem encostado ao umbral de uma sala de reuniões, a observá-la. Era Gonçalo Vasconcelos. Alto, de fato cinzento impecável, cabelo escuro penteado para trás com uma precisão geométrica. Ele não sorriu. Apenas inclinou a cabeça num gesto que podia ser interpretado como reconhecimento ou avaliação. Mais tarde, quando ele finalmente se aproximou da sua secretária, o seu aperto de mão foi firme, mas frio. Yara Mendonça, certo? Vi o teu portfólio. Tens algumas ideias interessantes. A palavra interessantes pairou no ar, carregada de uma ambiguidade que a deixou desconfortável. Espero que te adaptes rapidamente ao nosso ritmo. Aqui a fasquia é alta. Nos primeiros dias, Yara mergulhou no trabalho com um fervor quase religioso. Queria provar o seu valor, justificar a aposta que tinham feito nela. As suas noites eram passadas a pesquisar tendências, a refinar conceitos, o brilho do monitor a refletir-se nos seus olhos cansados, mas determinados. As suas ideias eram frescas, ousadas, muitas vezes inspiradas pela riqueza cultural do seu bairro, pelas cores e texturas que faziam parte do seu ADN. Numa reunião de brainstorming para a campanha de lançamento de um novo sumo biológico, Yara, depois de alguma hesitação, apresentou um conceito que fugia ao convencional. Em vez das habituais imagens de campos verdejantes e famílias sorridentes, propôs uma série de ilustrações vibrantes, inspiradas na arte urbana, que contavam a história da origem dos frutos, com personagens estilizadas que representavam os agricultores e a terra. Havia um murmúrio de aprovação na sala. Gonçalo, porém, franziu o sobrolho. Urbano? Para um produto biológico? Não sei, Yara. Parece um pouco nichado. Talvez demasiado. Exótico para o nosso público-alvo. O seu tom era condescendente, como se estivesse a explicar algo óbvio a uma criança. Yara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas manteve a compostura. Tentou argumentar, explicar a sua visão de alcançar um público mais jovem e consciente, mas Gonçalo cortou-a com um gesto impaciente. Vamos pensar noutras opções. Precisamos de algo mais universal. 2 semanas depois, na apresentação interna da proposta final para o cliente, Yara viu, com um nó no estômago, a sua ideia exótica no ecrã. As ilustrações eram outras, mais polidas, a paleta de cores ligeiramente alterada, mas a essência, o conceito narrativo, era inconfundivelmente seu. Gonçalo apresentava com um entusiasmo contagiante, como se tivesse sido uma epifania sua. Decidimos seguir uma abordagem mais contemporânea, mais arrojada, explicou ele à direção, que acenava com aprovação, algo que realmente se destaque no mercado. Ninguém mencionou o nome de Yara. Sofia, que estava sentada ao seu lado, olhou para ela com uma expressão indecifrável,
uma mistura de pena e desconforto, antes de desviar rapidamente o olhar. Yara sentiu um gosto amargo na boca, o sabor do seu talento roubado e da sua voz silenciada. Engoliu em seco, o brilho da tela a parecer zombar dela. Naquele momento, o vidro espelhado do edifício pareceu-lhe menos um portal para os seus sonhos e mais uma parede fria e intransponível. O incidente da campanha do sumo biológico foi apenas o prelúdio de uma sinfonia desafinada que se instalou na relação profissional entre Yara e Gonçalo. Ele parecia ter encontrado nela um alvo para uma forma subtil, mas persistente, de sabotagem. As tarefas que lhe eram atribuídas eram frequentemente as mais ingratas, as que ninguém queria. Ajustes intermináveis em layouts já aprovados, a pesquisa exaustiva de bancos de imagens, para encontrar aquela foto específica que parecia existir apenas na imaginação de Gonçalo, ou a transcrição de áudios de reuniões longas e inconsequentes. As tarefas que lhe eram atribuídas eram frequentemente as mais ingratas, as que ninguém queria. Ajustes intermináveis em layouts já aprovados, a pesquisa exaustiva de bancos de imagens para encontrar aquela foto específica que parecia existir apenas na date. Quando por acaso lhe caía nas mãos um projeto mais estimulante, os prazos eram invariavelmente curtos demais, os briefings vagos ou contraditórios. Yara, preciso disto para amanhã de manhã, sem falta, dizia Gonçalo, entregando-lhe um dossiê volumoso às 6 da tarde, o seu tom casual a contrastar com a urgência implícita. Ou então, durante as reuniões de equipa, quando Yara tentava expor uma ideia, ele interrompia a meio, terminando a frase por ela com uma interpretação que desvirtuava completamente o seu pensamento original, ou simplesmente mudava de assunto. Como se ela não tivesse dito nada de relevante. As críticas ao seu trabalho tornaram-se uma constante. Nunca eram diretas, nunca se baseavam em falhas técnicas óbvias. Yara era meticulosa e o seu domínio das ferramentas de design era irrepreensível. Eram, sim, comentários vagos sobre a sensibilidade da peça, sobre a sua adequação ao cliente, sempre com uma intuação que sugeria que Yara, de alguma forma, não entendia a essência da marca ou do mercado. Isto está interessante, Yara, dizia ele, com uma pausa calculada, mas não sei se é bem o que o cliente procura. Falta-lhe aquele quoi. E o je ne sais quoi era invariavelmente algo que só ele parecia conseguir definir ou alcançar. Yara começou a sentir-se como se estivesse a caminhar num campo minado. Cada e-mail que enviava era revisto dezenas de vezes. Cada proposta era defendida com uma ansiedade crescente. O seu entusiasmo inicial começou a esboroar-se, substituído por uma exaustão que ia para além do cansaço físico. Era uma fadiga da alma, o resultado de estar constantemente em alerta, de ter de se justificar por cada decisão criativa, de sentir que a sua competência era permanentemente posta em causa, não por aquilo que fazia, mas por quem era. Será que o problema sou eu? Perguntava-se nas longas viagens de autocarro entre a agência e a moraria, o reflexo da sua silhueta cansada na janela a misturar-se com as luzes da cidade. Será que não sou boa o suficiente para este mundo? O seu refúgio era o pequeno apartamento que partilhava com 2 outras estudantes, um espaço caótico, mas acolhedor, onde o cheiro a cachupa cozinhada lentamente ao fim de semana se misturava com o aroma dos seus lápis de cor e do café forte. Eram também as conversas com o seu Matias, o dono da velha mercearia na esquina da sua rua. Um homem pequeno e enrugado, com olhos que pareciam ter visto todas as marés de Lisboa, seu Matias vendia de tudo um pouco, desde tremoços e azeitonas a novelos de lã e postais antigos da cidade. Yara conhecia-o desde criança e para ela ele era uma espécie de oráculo de bairro. Então, menina Yara, essa cara não é de quem ganhou o Euromilhões, dizia ele, enquanto lhe pesava 1 quilo de batatas. Yara desabafava, contava-lhe as suas frustrações, a sensação de estar a ser minada, a dificuldade em encontrar o seu lugar. Seu Matias ouvia pacientemente, ajeitando os óculos na ponta do nariz. Olha, Yara, disse ele um dia, depois de um longo silêncio, neste mundo há pessoas que são como o caruncho na madeira boa. Não gostam de ver os outros brilhar, especialmente se a madeira for de uma cor diferente da deles. Tentam roer devagarinho para ninguém dar por isso. Mas tu não és madeira qualquer. Tu és pau preto, rijo que nem cornos. Tens é de aprender a dar uma espanadela nesses bichos de vez em quando, antes que te façam um buraco a sério. As palavras de seu Matias, embora simples, ecoavam em Yara. Ela não era madeira qualquer. Tinha raízes fortes,
uma herança de resiliência que vinha das suas avós cabo-verdianas, mulheres que tinham enfrentado mares e saudades com uma força indomável. Mas a espanadela era mais difícil de dar do que parecia. Como se luta contra um fantasma, contra uma agressão que se disfarça de profissionalismo, de exigência, de cultura da empresa. Sofia, na agência, continuava a ser uma presença silenciosa, mas cada vez mais atenta. Yara via, por vezes, a observar as interações entre ela e Gonçalo, uma ruga de preocupação a formar-se-lhe na testa. Um dia, depois de uma reunião particularmente humilhante em que Gonçalo tinha desfeito uma proposta de Yara à frente de toda a equipa, usando um sarcasmo velado que só Yara parecia sentir como um golpe, Sofia aproximou-se da sua secretária. "Não ligues, Yara", disse em voz baixa. "O teu conceito era bom. Ele é que... enfim." Não terminou a frase, mas o olhar dela transmitia uma solidariedade tímida. Foi a primeira fenda na armadura de silêncio da agência. Encorajada pelo pequeno gesto de Sofia e sentindo que estava a chegar ao seu limite, Yara decidiu que precisava de tentar alguma coisa. Marcou uma reunião com a diretora de recursos humanos, uma mulher elegante chamada Dror Almerinda Serpa, cujo escritório no último andar parecia flutuar sobre a cidade. Yara preparou-se meticulosamente, anotou exemplos específicos do comportamento de Gonçalo, tentou manter a sua exposição factual e profissional, evitando qualquer tom que pudesse ser interpretado como excessivamente emocional ou acusatório. A Dra. Serpa ouviu-a com uma expressão de polida atenção, fazendo anotações ocasionais no seu bloco de notas. Quando Yara terminou, houve um longo silêncio, apenas quebrado pelo zumbido distante do trânsito. "Compreendo a sua preocupação, Yara", disse finalmente a Dra. Serpa, a sua voz suave, mas com um quê de impessoal. "O Gonçalo é um dos nossos gestores mais experientes e tem um historial de entregar resultados excelentes. Por vezes, a sua forma de comunicar pode ser mais direta. A cultura da Prestige é muito focada na excelência e na alta performance. Talvez seja uma questão de adaptação mútua." Yara sentiu um arrepio de desilusão. "Não se trata de comunicação direta, Dra. Serpa. Trata-se de um padrão de comportamento que me parece desrespeitoso e que está a afetar o meu trabalho e o meu bem-estar." "Bem", continuou a diretora, juntando as pontas dos dedos, "vou ter uma conversa informal com o Gonçalo para perceber a perspectiva dele. Entretanto, sugiro que tente também encontrar formas de alinhar as suas expectativas com as dele. A comunicação é uma via de dois sentidos, não concorda?" Yara saiu do escritório da Dra. Serpa com a sensação de ter falado com uma parede. A conversa informal não resultou em qualquer mudança visível no comportamento de Gonçalo. Pelo contrário, ele pareceu tornar-se ainda mais subtil nas suas manobras, mais cuidadoso em não deixar rastros óbvios, mas a pressão continuava, implacável. A saúde de Yara começou a ressentir-se. As insônias tornaram-se crônicas. A ansiedade era uma companheira constante. Perdeu o apetite e o brilho nos olhos que tanto a caracterizava. A pequena suculenta na sua secretária parecia estar a murchar em sintonia com ela. Mesmo os seus turbantes coloridos, que antes usava como uma afirmação orgulhosa da sua identidade, começaram a parecer-lhe demasiado vistosos, demasiado desafiadores. Começou a optar por cores mais neutras, por penteados mais discretos, numa tentativa inconsciente de se tornar invisível, de evitar ser um alvo. Um dia a agência conseguiu um cliente de peso. Uma ONG internacional que queria lançar uma campanha global sobre a importância da educação para raparigas em países em desenvolvimento. Era um projeto com o qual Yara sonhava trabalhar, um projeto que tocava em cordas profundas da sua própria história. Por um golpe de sorte, ou talvez porque os outros gestores estavam sobrecarregados, Gonçalo foi forçado a atribuir a liderança criativa de uma parte significativa da campanha a Yara. Era a sua oportunidade de mostrar, de forma inequívoca, o seu talento. Yara dedicou-se ao projeto com uma energia renovada, quase febril. As suas ideias fluíam. O seu conhecimento das nuances culturais, que Gonçalo tantas vezes desdenhara como exóticas, era agora um trunfo inestimável. Desenvolveu um conceito visual poderoso, centrado em retratos fotográficos de raparigas reais, com elementos gráficos inspirados em tecelagens tradicionais dos seus países, mas com uma linguagem moderna e universal. A equipa que trabalhava com ela estava entusiasmada. Até Sofia parecia mais otimista. Gonçalo, no entanto, observava tudo à distância, com um sorriso enigmático.
Intervinha pouco, mas as suas raras aparições nas reuniões de progresso eram suficientes para deixar Yara tensa. Ele fazia perguntas capciosas, levantava objeções sobre detalhes ínfimos, semeava a dúvida. Tenha certeza que esta abordagem não é demasiado etnográfica, Yara? Precisamos de apelar a doadores ocidentais. Lembre-se. Apesar de tudo, Yara sentia que estava a criar algo verdadeiramente especial. O cliente adorou os primeiros esboços. A apresentação final estava marcada para uma sexta-feira. Na quarta-feira à noite, Yara ficou até tarde na agência, a fazer os últimos ajustes nos ficheiros da apresentação. Sentia-se exausta, mas também orgulhosa. Guardou tudo na drive partilhada da equipa, fez uma cópia de segurança no seu disco externo e foi para casa com um raro sentimento de otimismo. Na quinta-feira de manhã, ao abrir os ficheiros para uma última revisão, o seu coração gelou. O ficheiro principal da apresentação estava corrompido, irrecuperável. Outros ficheiros de suporte tinham desaparecido. Imagens cruciais estavam pixelizadas, inutilizáveis. Era um desastre. O pânico ameaçou engolir Yara. As suas mãos tremiam enquanto tentava desesperadamente abrir as cópias de segurança. O disco externo, inexplicavelmente, também apresentava erros de leitura nos ficheiros relevantes. Era como se uma força malévola tivesse varrido o seu trabalho. Lágrimas de frustração e desespero picaram-lhe os olhos. Anos de trabalho, a sua grande oportunidade, tudo a desfazer-se em pó digital. Foi então que Sofia se aproximou, o rosto pálido. Yara, o que se passa? Entre soluços contidos, Yara explicou a situação. Sofia ouviu, os seus olhos arregalando-se à medida que a dimensão da catástrofe se tornava clara. Mas como? Tu és tão cuidadosa com os backups, murmurou Sofia. Eu não sei, Sofia, eu não sei. Parece que alguém o fez de propósito. A acusação pairou no ar, pesada e terrível. Sofia ficou em silêncio por um momento, o olhar fixo no ecrã de Yara. Depois mordeu o lábio inferior. Yara, começou, a voz hesitante. Ontem à noite eu vi o Gonçalo. Ele foi o último a sair, muito depois de ti. E eu reparei que ele esteve algum tempo no teu computador. Os olhos de Yara encontraram os de Sofia, uma chama de compreensão e fúria a acender-se neles. Não era paranoia, não era incompetência sua. Era sabotagem, crua e deliberada. Ele não faria isso, disse Yara mais para se convencer a si mesma do que a Sofia. Mas, no fundo, sabia que ele faria. Sabia do que Gonçalo era capaz. Eu não tenho provas concretas de que foi ele, continuou Sofia, mas ele estava estranho, e quando me viu pareceu surpreendido. Tentou disfarçar, disse que tinha vindo buscar uns papéis, que se tinha esquecido. A raiva inicial de Yara começou a dar lugar a uma clareza fria e cortante. Anos de microagressões, de condescendência, de roubo de ideias, tudo culminava naquele ato de destruição. Gonçalo não queria apenas vê-la falhar, queria aniquilá-la profissionalmente. E por quê? Porque ela era negra? Porque era mulher? Porque era talentosa e vinha de baixo, desafiando a sua noção de hierarquia e privilégio? Talvez por tudo isso. Eu tenho de fazer alguma coisa, disse Yara. A voz agora firme, o tremor das mãos a dar lugar a uma determinação gélida. Não posso deixar que ele saife com isto. Mas o que vais fazer? Perguntou Sofia, a preocupação evidente na sua voz. Não tens provas. É a tua palavra contra a dele. E sabes quem é que a Doutor Serpa vai ouvir. Yara sabia, mas pela primeira vez em muito tempo, a perspectiva de seu Matias ecoou na sua mente com uma força renovada. Tu não és madeira qualquer. Tu és pau preto, rijo que nem cornos. Talvez não precise de provas irrefutáveis, disse Yara, um plano a começar a formar-se na sua mente. Talvez precise apenas de expor o padrão, de fazer com que outras pessoas vejam o que tu viste. Passou o resto da manhã a tentar recuperar o que podia do seu trabalho, mas era uma tarefa hercúlea. A apresentação estava marcada para as 3 da tarde. O tempo urgia. Decidiu focar-se não em refazer tudo, era impossível, mas em preparar a sua defesa. Reuniu e-mails antigos onde Gonçalo lhe atribuía tarefas com prazos impossíveis, notas de reuniões onde as suas ideias tinham sido descartadas para depois reaparecerem como sendo dele, até mesmo o testemunho de Sofia sobre a noite anterior. Não era uma prova cabal da sabotagem dos ficheiros, mas pintava um quadro consistente de assédio e comportamento predatório. Às 2h30, Yara caminhou em direção à sala de reuniões principal, onde a direção e os representantes da ONG já se começavam a juntar. Gonçalo estava à porta a cumprimentar os clientes com o seu sorriso polido. Ao ver Yara, o seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Yara, estava mesmo à tua procura. Tudo pronto para a apresentação?
perguntou ele, o tom falsamente jovial. Quase tudo, Gonçalo, respondeu Yara, a voz surpreendentemente calma. Há só um pequeno contratempo com os ficheiros, mas acho que vamos conseguir apresentar alguma coisa interessante. Usou deliberadamente a palavra que ele tantas vezes lhe atirara. Viu um lampejo de algo. Seria nervosismo nos olhos dele. A sala de reuniões estava imponente. A longa mesa de mogno polido refletia as luzes embutidas no teto. A Drapeau Serpa presidia, ladeada por outros 2 diretores. Os clientes da ONG, um homem e uma mulher com ar sério e expectante, sentavam-se em frente. Gonçalo começou a reunião com as habituais introduções, falando do empenho da Prestige Publicidade em causas sociais. Depois, com um gesto teatral, passou a palavra a Yara. E agora, a Yara Mendonça, a mente criativa por detrás desta proposta inovadora, vai guiar-nos através do conceito. Yara levantou-se, as pernas a tremerem ligeiramente, mas a sua postura era direita. Olhou diretamente para os clientes, depois para a Drapeau Serpa e finalmente para Gonçalo, cujo sorriso de antecipação parecia agora um pouco forçado. Obrigada, Gonçalo, começou ela, a voz clara e firme ecoando na sala silenciosa. Antes de mergulharmos no conceito visual da campanha Educar é Libertar, que, como sabem, me é particularmente caro, preciso de partilhar convosco um desafio significativo que enfrentamos nas últimas horas. Houve um murmúrio na sala. A Drapeau Serpa franziu o sobrolho. Gonçalo endireitou-se na cadeira, a sua expressão a endurecer. Devido a uma infeliz e inexplicável corrupção dos nossos ficheiros de trabalho principais esta manhã, continuou Yara, escolhendo as palavras com cuidado, a apresentação visual detalhada que preparei meticulosamente ao longo das últimas semanas ficou severamente comprometida. Os representantes da ONG trocaram um olhar preocupado. No entanto, prosseguiu Yara, antes que alguém pudesse interromper, acredito que a força de uma ideia reside não apenas na sua execução final, mas na sua verdade e na paixão que a impulsiona. E, por vezes, os obstáculos que encontramos no caminho para a sua concretização revelam tanto sobre o valor da ideia como sobre o ambiente em que ela tenta florescer. Gonçalo pigarreou. Yara, talvez seja melhor focar-te no que conseguiste recuperar. Com certeza, Gonçalo, interrompeu Yara, o tom ainda polido, mas com um subtexto de aço. Mas para contextualizar o que consegui recuperar e para que todos compreendam a dedicação investida, acho importante mencionar que este não é o primeiro desafio que encontro em projetos liderados ou supervisionados por si. A tensão na sala era palpável. A Drapeau Serpa parecia prestes a intervir, mas Yara continuou, agora olhando diretamente para ela. Ao longo do meu tempo na Prestige, tenho enfrentado um padrão consistente de dificuldades. Ideias que apresento são inicialmente descartadas, apenas para ressurgirem mais tarde sob outra autoria. Prazos irrealistas que parecem desenhados para induzir ao erro. E uma constante invalidação do meu trabalho, apesar dos meus melhores esforços para corresponder aos elevados padrões desta agência. Yara fez uma pausa. Tirou da sua pasta uma pequena pilha de papéis. Tenho aqui alguns exemplos documentados, e-mails, registros de tarefas que ilustram este padrão. E tenho também o testemunho de uma colega, Sofia Antunes, que está aqui presente e que pode corroborar algumas das minhas preocupações, incluindo a presença inexplicada do Gonçalo no meu posto de trabalho ontem à noite, muito depois do meu horário de saída, pouco antes da corrupção dos ficheiros. Todos os olhares se viraram para Sofia, que engoliu em seco, mas assentiu timidamente. É verdade. Eu vi. O rosto de Gonçalo estava agora lívido. Isto é um absurdo. Uma tentativa desesperada de justificar a sua incompetência. Drapeau Serpa, não podemos permitir que esta insubordinação continue. A sua voz era alta, a fachada de profissionalismo a estilhaçar-se. Não se trata de insubordinação, Gonçalo, replicou Yara calma. Trata-se de apresentar a verdade. Os ficheiros podem ter sido corrompidos, mas a minha integridade e o meu trabalho não foram. E acredito que os nossos estimados clientes da ONG merecem saber o tipo de ambiente em que as campanhas que visam empoderar e dar voz aos vulneráveis são ou não criadas. Virou-se para os clientes. Peço desculpa por esta disrupção. O conceito que vos queria apresentar é sobre dar poder às raparigas através da verdade e da coragem. E eu não poderia, em sã consciência, apresentar-vos apenas os restos de uma campanha, sem vos apresentar também a verdade sobre os desafios que enfrentei para a tentar trazer até vós. Fez-se um silêncio pesado.
Os clientes da ONG olhavam para Yara, depois para Gonçalo e finalmente para Adro Serpa, cujos lábios estavam comprimidos numa linha fina. O homem da ONG, um senhor de cabelos grisalhos e olhar penetrante, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Senhorita Mendonça, disse ele, a voz grave, agradeço a sua honestidade. É desconcertante, devo dizer. Mas a sua coragem em expor esta situação, mesmo com o risco que isso acarreta para si, diz-nos muito sobre o seu caráter. E, francamente, sobre o tipo de valores que procuramos nos nossos parceiros. A Dr. Serpa interveio rapidamente. Senhores, peço imensa desculpa por este lamével episódio. Garanto-vos que a Prestige Publicidade levará estas alegações muito a sério e que uma investigação interna será imediatamente instaurada. Gonçalo, Yara, esta reunião está suspensa. Acompanhem-me ao meu escritório, por favor. A investigação interna da Prestige Publicidade arrastou-se por 2 semanas, um período de tensão e incerteza para Yara. Foi chamada a várias reuniões com a Dr. Serpa e com um advogado da empresa, onde teve de relatar repetidamente a sua versão dos acontecimentos, apresentar os seus parcos elementos de prova e responder a um interrogatório que, por vezes, parecia mais destinado a encontrar falhas na sua conduta do que a apurar a verdade sobre Gonçalo. Serpa e com um advogado da empresa, onde teve de relatar repetidamente a sua versão dos acontecimentos, apresentar os seus parcos elementos de prova e responder a um interrogatório que por vezes parecia mais destinado a encontrar falhas na sua conduta. Sofia também foi ouvida e manteve-se firme no seu testemunho sobre ter visto Gonçalo no computador de Yara. Gonçalo, soube Yara através de rumores que circulavam pelos corredores da agência, tinha sido temporariamente afastado da gestão de projetos diretos, mas continuava a aparecer no escritório, a sua presença um lembrete constante e ameaçador. Ele negava veementemente todas as acusações, pintando Yara como uma funcionária problemática, incompetente e ressentida, que teria inventado toda a história para encobrir o seu próprio fracasso com a campanha da ONG. A atmosfera na agência tornou-se irrespirável para Yara. Alguns colegas olhavam-na com uma admiração disfarçada, outros com pena, mas a maioria evitava, como se a sua situação fosse contagiosa. Sentia-se isolada, marcada. A pequena vitória de ter tido a coragem de falar parecia agora desvanecer-se perante a pesada máquina corporativa que se movia lentamente, mais preocupada em proteger a sua reputação do que em fazer justiça. Finalmente, a Dr. Serpa chamou Yara ao seu escritório. O ambiente era formal, quase fúnebre. Yara, começou a diretora sem rodeios, concluímos a nossa investigação interna. Embora não tenhamos conseguido encontrar provas conclusivas e irrefutáveis de sabotagem deliberada dos ficheiros por parte do Gonçalo. Yara sentiu o seu estômago afundar. Era o que ela temia. Reconhecemos que houve falhas significativas na gestão de projeto e na comunicação interpessoal que levaram a um ambiente de trabalho hostil para si. Uma obra-prima de eufemismo corporativo. O Gonçalo receberá uma repreensão formal e será obrigado a frequentar um curso de formação em liderança e comunicação, continuou o Dr. Serpa. Quanto a si, Yara, valorizamos o seu talento e a sua coragem em trazer estas questões à nossa atenção. No entanto, compreendemos que a sua relação de trabalho com o Gonçalo, e talvez com a equipa, possa ter ficado irremediavelmente afetada. A Dr. Serpa fez uma pausa, olhou para uns papéis na sua secretária. Nesse sentido, e pensando no seu bem-estar e no da empresa, chegámos a um acordo mútuo com o Gonçalo para a sua desvinculação da Prestige Publicidade. Yara ficou atônita. Gonçalo ia sair? Ele sairá no final do mês, confirmou a Dr. Serpa. E para si, Yara, gostaríamos de lhe oferecer a oportunidade de continuar conosco, talvez noutra equipa, para que possa ter um novo começo. A oferta era tentadora. Significava que, de alguma forma, a sua voz tinha sido ouvida. Significava que Gonçalo não tinha vencido completamente. Mas, ao olhar para o rosto impassível da Dr. Serpa, Yara percebeu que a vitória era agridoce. A agência não estava a agir por um profundo sentido de justiça, mas por uma calculada gestão de danos. A saída de Gonçalo era a solução mais limpa para evitar um escândalo maior, especialmente depois da reação dos clientes da ONG, que tinham discretamente informado a Prestige que reconsiderariam a parceria, pendendo da forma como a situação fosse resolvida. Agradeço a oferta, Dr. Serpa, disse Yara, depois de um momento de reflexão. Preciso de pensar. Nos dias que se seguiram, Yara ponderou a sua decisão.
Ficar significaria tentar reconstruir a sua carreira num lugar que, apesar da saída de Gonçalo, estaria para sempre marcado pela experiência. Significaria lidar com os olhares, com os sussurros, com a dúvida constante de saber se seria verdadeiramente valorizada ou apenas tolerada. Conversou longamente com Sofia, que lhe confessou que também estava a pensar em procurar outras oportunidades. A forma como lidaram com isto não me inspira confiança, Yara. Hoje foste tu, amanhã pode ser outra pessoa. Conversou com seu Matias, que a ouviu com a sua habitual sabedoria. Às vezes, minha filha, ganhar não é ficar no mesmo sítio onde te tentaram derrubar. Ganhar é escolher o teu próprio caminho, mesmo que seja mais estreito e com mais pedras. No final da semana, Yara entregou a sua carta de demissão. Foi uma decisão difícil, mas sentiu um alívio imenso ao tomá-la. Não era uma fuga, mas uma afirmação da sua autonomia, do seu valor. Na sua última visita ao escritório para recolher os seus pertences, encontrou um pequeno envelope na sua secretária. Dentro, um cartão simples com uma única frase escrita à mão por Sofia. Voa, Yara. O mundo precisa das tuas cores. Ao lado, um pequeno cacto, ainda mais resiliente que a sua antiga suculenta. Current Part Characters, Key Mouse 29, Total Characters 26968. Alguns meses depois, Lisboa estava mergulhada no calor suave de um final de primavera. O apartamento de Yara na Mouraria, antes um refúgio apressado entre longas horas na agência, tinha-se transformado no seu ateliê improvisado. As paredes estavam cobertas de esboços, paletas de cores, fotografias inspiradoras e citações de artistas e pensadores que admirava. O cheiro a tinta fresca e papel misturava-se com o aroma do chá de jasmim que ela agora bebia ritualmente todas as manhãs. Sair da Prestige Publicidade tinha sido como saltar de um precipício sem saber se haveria rede. Os primeiros tempos foram de incerteza financeira e de uma profunda reflexão. As cicatrizes da experiência com Gonçalo ainda latejavam por vezes, manifestando-se em pesadelos ocasionais ou numa súbita onda de ansiedade ao receber um e-mail com um tom mais ríspido. Mas lentamente Yara estava a redescobrir a sua paixão, agora despida das pressões e toxicidades do mundo corporativo que quase a consumira. Começou a trabalhar como freelancer. Os projetos eram mais pequenos, os clientes mais modestos. Pequenos negócios do bairro, artistas independentes, associações culturais locais. Mas cada trabalho trazia-lhe uma satisfação que nunca sentira na agência. Tinha liberdade criativa, podia imprimir a sua visão, as suas cores, a sua herança cultural nos seus designs, sem ter de pedir licença ou justificar cada traço. Um dos seus primeiros projetos significativos foi criar a identidade visual para uma nova cooperativa de mulheres artesãs do seu bairro, um grupo de imigrantes de diferentes países africanos que produziam peças únicas, cheias de história e talento. Yara passou semanas a conversar com elas, a ouvir as suas histórias, a mergulhar nas suas tradições. O resultado foi uma marca vibrante, poderosa e autêntica, que capturava a essência daquelas mulheres e do seu trabalho. A campanha de lançamento que ela também concebeu focava-se nos rostos e nas mãos das artesãs, contando as suas jornadas. Não havia modelos perfeitas nem slogans vazios, apenas verdade e dignidade. Sofia tornou-se uma amiga próxima e uma colaboradora ocasional. Também ela tinha deixado a Prestige pouco depois de Yara, cansada da hipocrisia e da falta de integridade que sentira. Com a sua experiência em marketing, ajudava Yara a promover o seu trabalho e a encontrar novos clientes. Por vezes, encontravam-se para um café num dos muitos miradouros de Lisboa, partilhando sonhos e desabafos, o Tejo a servir de testemunha silenciosa às suas conversas. Seu Matias continuava a ser o seu conselheiro de confiança. Yara passava pela mercearia quase todos os dias, nem que fosse para comprar pão fresco ou apenas para 2 dedos de conversa. Então, menina artista, dizia ele com um brilho nos olhos, o mundo já descobriu o teu valor? Ainda estou a mostrá-lo, seu Matias, respondia Yara, sorrindo. Um desenho de cada vez. Numa tarde de sábado, Yara estava sentada à janela do seu ateliê, o sol a aquecer-lhe o rosto, enquanto finalizava um cartaz para um festival de música do mundo que ia acontecer na Mouraria. O design era uma explosão de cores, com silhuetas de músicos e bailarinos entrelaçadas com padrões geométricos africanos e caligrafia árabe. Sentia-se orgulhosa do resultado. Olhou para o seu reflexo no vidro da janela. Os seus olhos já não tinham aquela sombra de exaustão e medo. Brilhavam com uma nova luz, uma mistura de determinação e serenidade.
O seu cabelo crespo estava solto, emoldurando-lhe o rosto como uma coroa. O telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Sofia, com um link para uma notícia. Ex-gestor de agência de publicidade de Lisboa condenado por assédio moral noutro caso. O nome de Gonçalo Vasconcelos saltou-lhe aos olhos. Aparentemente, depois de sair da Prestige, tinha arranjado emprego noutra empresa, onde repetira o mesmo padrão de comportamento tóxico. Desta vez, porém, a vítima tinha tido mais recursos, ou talvez o sistema tivesse sido um pouco menos complacente. Yara leu a notícia sem qualquer sentimento de triunfo ou vingança. Apenas uma leve tristeza pela persistência daquele tipo de comportamento, mas também uma tranquila confirmação de que a sua intuição e a sua luta não tinham sido em vão. Fechou a notícia. O destino de Gonçalo já não lhe pertencia. Olhou novamente para o seu cartaz, para as cores vibrantes, para a celebração da diversidade e da alegria. Era ali que estava o seu foco, a sua energia. Na criação, na construção de pontes, na amplificação de vozes que tantas vezes eram silenciadas. A luta não tinha terminado. Ela sabia que o preconceito e a injustiça eram sombras persistentes no mundo. Mas Yara Mendonça tinha encontrado a sua forma de acender uma luz, e pela primeira vez em muito tempo sentia que não estava apenas a sobreviver. Estava verdadeiramente a viver. E a sua arte, tal como ela, era pau preto, rijo que nem cornos, e cheia de uma beleza que ninguém poderia apagar.